Vamos começar a nossa live de oração. E eu queria orar primeiro, antes de compartilhar aqui nosso devocional, mais uma vez. Paizinho, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela noite, ó Pai, que nós passamos tranquila sob a sua proteção. E que teu Espírito, mais uma vez, tenha liberdade não só nessa live, mas nas nossas vidas, para que o seu nome seja glorificado durante esse dia que o Senhor fez. Somos gratos a Deus por tudo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Mary. Deus abençoe. Eu queria iniciar esse devocional com o mesmo texto que eu iniciei a mensagem de ontem. Ó, Frank aí. Bom dia, Frank. Deus abençoe. Eu não sei quanto a você, mas eu estou muito grato pelo que Deus tem feito, não só na minha vida, mas o que Ele tem feito com a igreja, o que Ele tem feito com os amigos, o feedback que nós estamos recebendo de pessoas que estão sendo curadas, de portas que estão sendo abertas. Então, eu sou grato ao Senhor por isso. Ontem, depois de mais de um mês, voltei a ministrar na comunidade de fé que eu pastorei. E eu não sei se você tem motivos para agradecer ao Senhor. E se você não tem, eu separei alguns textos, alguns versículos, para que você reflita se você realmente não tem motivos para agradecer ao Senhor. Então, ontem eu iniciei a mensagem com capítulo 92, de Salmos, os 2 primeiros versículos que diz assim, ó: Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Ó Altíssimo, anunciar de manhã o seu amor leal e à noite a sua fidelidade. Então, se você não tem motivos de agradecer ao Senhor, você, olhando aqui para o salmista, que é um referencial, que é um homem segundo o coração de Deus, ele está dizendo que é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome. E ele diz que anunciar de manhã o teu amor leal. É como se você tivesse agora, através desse capítulo aqui, desse texto, fazendo menção a um outro texto do mesmo salmista, que o choro pode até durar uma noite. Pode até durar uma noite. Não quer dizer que vai durar a noite inteira. Mas a alegria vem pela manhã. Então é exatamente isso. Você acordou, querido. Ainda que ao deitar você tinha dificuldades, ao deitar você estava ansioso com algo, você acordou. Então o que você precisa fazer? Agradecer a Deus, cantar louvores e anunciar o seu amor leal. Você acordou e acordou diferente, acordou motivado. Precisa ser grato por isso e anunciar isso, que o amor de Deus é leal. E aí, quando chegar no final do dia, mesmo que tenha dificuldade, mesmo que tenha adversidade, mas você confiante que você não está sozinho, o que você precisa fazer à noite? Anunciar a fidelidade de Deus. Então a gente precisa fazer isso todos os dias. Acordar e ser grato ao Senhor, pelo dia que se inicia, pelo seu amor que é leal, e no final do dia ser grato ao Senhor e anunciar a sua fidelidade. Porque Deus, ele é fiel. Nós precisamos anunciar isso o tempo inteiro. E aí, por que ser grato? Grato por que motivo? Qual é a motivação da minha gratidão? Primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, o apóstolo diz assim: deem graças a todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, nós precisamos dar graças por quê? Em quê? Em que situação? Em todas as circunstâncias. Porque essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então entenda algo. Se você ama a Deus,
todas as coisas cooperam para o seu bem, se você foi chamado segundo um propósito de Deus. Então, tudo que acontece em nossa vida é para a glória dele. Tudo que acontece em nossa vida tem um propósito específico. Pode ser te treinar, pode ser te fortalecer, pode ser edificar a sua fé, pode ser para que você vença e o nome dele seja glorificado. Existe um propósito. E o propósito é que tudo isso coopera para o seu bem. Ainda que você não esteja entendendo a etapa do processo, dê graças ao Senhor em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então seja grato pelo que você está vivendo. Hoje você pode não entender, mas no futuro muito próximo você vai entender que era a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Eu iniciei aqui perguntando se você tem motivos para agradecer ao Senhor. E aí talvez você ficou pensando, né? Então nós temos inúmeros motivos, eu disse ontem, você precisa ser grato, né? Pelas coisas mais simples possíveis, como o acordar. Tem pessoas que gostariam de ter acordado hoje e não acordaram, né? Perderam a sua vida à noite. Pelo respirar, tem pessoas que estão com dificuldade de respirar e eu vivi isso, é horrível. O oxigênio é fundamental para que possamos sobreviver e ter uma qualidade de vida. E você respira, ó, com ar natural. Então seja grato por isso também. E aí o salmista, no Salmo 103, versículo 2, está dizendo o seguinte: ó, bendiga a minha alma e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Então, se você nessa manhã teve dificuldade, né, de encontrar, ainda que em coisas muito simples, mas essenciais, gratidão ao Senhor, o salmista está dizendo o seguinte: bendiga, ó minha alma, ao Senhor e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Olha para trás. Eu costumo falar com os meus discípulos que a nossa vida é como dirigir um carro, né, que é importante olhar para o retrovisor, mas você não pode ficar olhando para o retrovisor a vida inteira, porque nós temos a tendência de ficar olhando para o passado, e isso nos traz dificuldade. A meta, o alvo, o destino, né, é olhar para frente, onde fica o para-brisa, então você tem que olhar para frente o tempo inteiro. Mas é importante de vez em quando olhar para o retrovisor como referência, né? Então quando você olha para o retrovisor, dirigindo, você tem uma noção de quem está atrás de você. Tem uma noção se está muito próximo, se pode causar um acidente se de repente você precisar parar, e aí você troca de faixa, né? Então na vida é a mesma coisa. Não tem motivos para agradecer, as circunstâncias estão te cegando, então é o momento de você parar nessa manhã, no seu secreto, no seu devocional, e Jesus está te convidando a olhar para trás. Jesus está te convidando a olhar para o retrovisor, para você se lembrar de onde ele te tirou, como você era antes de conhecê-lo, né? Como a sua história foi mudada. Olha um pouquinho para trás. Mas assim como na condução de um veículo, não fique olhando muito para trás. Porque se você ficar olhando muito para trás, você vai bater, você vai perder o caminho, o foco, né? O destino. Então olha só para que você se lembre de todas as bênçãos que o Senhor já fez sobre a sua vida. Olhe para trás como referência para você se lembrar de quem você era e quem você é agora. E aí deixa eu te dizer algo. Se através desse exercício, né, você for grato por tudo aquilo que ele fez, continue sendo grato por tudo aquilo que ele é. Mas se através desse exercício você identificar, né, que o que você fez lá atrás está trazendo a dificuldade que você está vivendo hoje, eu também tenho uma palavra para você. Eu creio na lei da semeadura, creio nas consequências das nossas escolhas. Então, se você hoje não está satisfeito com o que você está vivendo, a ponto de você não conseguir enxergar o que Deus está fazendo na sua vida e ser grato por isso, então entenda algo. Mude a semente ainda hoje. Porque o que você e eu estamos vivendo hoje é fruto daquilo que nós semeamos ontem. Então mude a semente hoje,
para que amanhã você possa colher algo diferente do que você está colhendo hoje. Mude a semente ainda hoje, para que amanhã você possa estar grato, né, pelo que você está vivendo. Mas nós que somos filhos, nós que somos discípulos, nós que somos servos do Senhor, precisamos ser gratos pelo que Ele é. E não só porque Ele tem feito em nossas vidas, mesmo Ele sendo abençoador por excelência. Tá? Então, eu quero compartilhar um outro texto aqui com vocês. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Diz assim, ó: tudo o que fizerem, seja em palavra e seja em ação, façam-nos em nome de Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, o que nós estamos sendo convidados aqui, através dessa palavra? Uma só palavra não pode sair dos nossos lábios. Uma só atitude não pode ser feita que não seja direcionada por Deus na pessoa do Espírito Santo. Que não seja em nome de Jesus. Nós precisamos fazer isso. Nós somos servos, nós somos membros do corpo de Cristo. Membro não faz nada que a cabeça não estimule. Então nós precisamos ter esse entendimento. Não é à toa que o apóstolo Paulo faz essa analogia entre o corpo, né, o corpo humano e o corpo de Cristo. É para que eu e você possa entender que nenhum membro se movimenta se a cabeça não estimular. Não tem como. Então, nós como membros não podemos falar nada que a cabeça não estimular. Nós não podemos ter nenhuma atitude que a cabeça, que é Cristo, não estimular. Nós precisamos ter esse entendimento, porque quando nós fazemos isso, nós damos graças a Ele e o nome dele é glorificado através da sua fala e da sua ação. Será que você conhece alguém que não vai à igreja quando você convida, porque ela olha para a igreja e identifica que é um lugar de pessoas que falam o que não deveriam, né? Falam o que não vivem, falam e dizem que as pessoas precisam fazer o que eles não vivem, falam e ferem membros do mesmo corpo? Espera aí só um minutinho que travou aqui. Voltei, dei uma travadinha aqui. Conhece alguém que não vai à igreja porque conhecem pessoas que falam o que não vivem, falam e ferem membros do mesmo corpo sem discernir que esse membro pertence ao mesmo corpo e por isso o corpo está ferido, está doente, por isso que tem muitos membros que dormem. Você conhece alguém que não vai à igreja porque tem dificuldade com as pessoas que estão lá? Eu não sei se você conhece um líder muito relevante, né? Um líder indiano chamado Mahatma Gandhi. Eu lendo a sua biografia, ele disse que ama a Cristo, tem um carinho especial por Cristo, admira a vida de Cristo, mas não entende porque os cristãos não seguem a Cristo com as suas atitudes. Ama a Cristo, mas não entende o cristianismo. Pessoas que dizem que são seguidores e que são discípulos, mas não falam e não se comportam como ele. Essa é a realidade. Então eu e você precisa ter o entendimento que para ser grato a Deus não é simplesmente um sentimento, não é simplesmente olhar para os bens materiais e aquilo que Ele tem feito por nós. É saber que Ele é fiel, é saber que Ele é Deus, é saber que Ele é o nosso Senhor e nós somos os súditos, somos os servos e não podemos fazer nada que não seja direcionado por Ele. Então, como diz aqui Colossenses capítulo 3, versículo 17, não são algumas coisas, mas tudo que fizerem, seja em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E aqui, se você fizer tudo em nome de Jesus, vai fluir, querido. Porque se em nome de Jesus você impor suas mãos e declarar para o enfermo, seja curado,
ele será curado. Se em nome de Jesus você sair de casa para entregar o seu currículo e dizendo, Senhor, se for da sua vontade, hoje essa porta vai se abrir. A porta vai se abrir. Se em nome de Jesus você declarar palavras proféticas no futuro muito próximo, né, vai acontecer. Então, além de ser grato, você vai estar colocando em prática um princípio, que é um nome que está acima de todo nome. Vai estar colocando em prática a palavra, que tudo que pedir ao Pai em nome do Filho, Ele vai conceder. É só você fazer isso com entendimento. Salmo 136, versículo 1. Dê graças ao Senhor, por quê? Porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então aqui para mim é a matadora. Não tem motivos para agradecer ou não se lembra? Dê graças simplesmente porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quem pecou? Todos. Mas o Senhor tinha um plano para que esses que pecaram e foram destituídos, eu e você, pudesse se reconectar com Ele através de Cristo Jesus. E por que Ele fez isso? Porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E por conta desse amor, o amor ágape, Ele entregou o seu Filho, aquilo que Ele tinha de mais precioso, para que o mundo, aquele que vai passar a crer depois que nós, filhos, anunciarmos a sua bondade, a sua fidelidade de dia e de noite, como nós lemos aqui em alguns versículos anteriores, né? Anunciar, e eles crerem, eles não vão morrer, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Como crerão se não há quem anuncie? Como crerão se não há quem diga, quem pregue? Então eu e você precisamos, né, anunciar, como nós lemos aqui nos versículos anteriores, a sua fidelidade, anunciar o seu amor, anunciar que Ele é bom, anunciar que Ele os ama assim como nos amou, para que eles possam crer que existe um Deus que é justiça sim, que existe um Deus que é soberano sim, mas que é amor. E esse amor, ele dura para todo sempre. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Esse aqui é para encerrar e não menos importante que os demais, pelo contrário, eu acho que isso aqui é o nosso estilo de vida. Não é à toa que nós recebemos a paz de Cristo, uma paz que todos querem. Se você perguntar aí a qualquer pessoa na rua, você pode ter certeza que na lista vai ter, nós precisamos de paz. Se você fizer uma enquete, e aí na lista de qualquer pessoa vai ter paz. O mundo precisa de paz. Nós precisamos de paz. Nós estamos vivendo o caos, né? E a paz é a palavra que está no coração do mundo inteiro. Só que a paz que Cristo tem para oferecer é uma paz que excede o entendimento humano. Eles pedem uma paz que significa trégua, né? Eles querem uma paz que é uma ausência de guerra, ausência de dificuldade ou intervalo entre uma batalha e outra, para que eles possam respirar. Mas a paz que Cristo tem para nos oferecer é uma paz que o mundo não pode dar. Colossenses 3,15 diz assim, ó, que a paz de Cristo seja juiz em o seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz. Queridos, isso é um chamado. Você recebeu a paz de Cristo não é simplesmente para ter um sentimento de tranquilidade e de paz. Você foi chamado com um propósito, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Queridos, quando alguém ministra sobre a sua vida a paz de Cristo, tem um propósito para que você viva em paz, em unidade, como membro de um só corpo. Eu disse aqui sobre o corpo. O membro não pode fazer o que quer. O membro não pode andar sozinho. O membro precisa ter o discernimento que o outro membro do mesmo corpo, independente da placa denominacional, nós não estamos falando de placa, de nome, nós não estamos falando de empresas, nós estamos falando do corpo de Cristo, que se manifesta através dos membros da princípio, dos membros da Assembleia, dos membros
da Batista, cada um com a sua função, mas todos ligados ao mesmo corpo e ligados ao cabeça, que é quem estimula cada um desses membros. Nós não podemos caminhar sozinhos. Placa denominacional não pode nos separar. Dogmas humanos não pode nos parar. Doutrina de homens não pode nos separar. Por quê? Porque nós somos membros do mesmo corpo e nós recebemos a paz de Cristo com um chamado específico: viver em unidade como corpo, discernindo esse corpo a ponto de não ferir o membro do outro corpo só porque ele fala diferente, não ferir o membro de outro corpo só porque ele tem uma carteirinha de uma igreja diferente, não ferir o membro de outro corpo porque ele se veste diferente, não ferir o membro de um outro corpo porque ele pensa diferente, entendendo que esse membro, apesar de diferente, apesar de atuar em uma outra função, apesar de servir o cabeça em uma outra denominação, com um outro perfil, ele faz parte do mesmo corpo. E se ele for ferido, todo o corpo padece. É por isso que nós estamos vivendo esse caos. A Bíblia diz que por conta do aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Graças a Deus que a palavra diz muitos, e eu entendo que esses muitos não estão ligados ao corpo, porque tem quem está ligado ao corpo e recebeu a paz de Cristo que excede todo o entendimento, entende o propósito e vive em paz, vive em unidade com todos os membros. Então, nessa manhã, se você tem dificuldade com algum membro desse mesmo corpo, que não pertence à comunidade de fé que você serve, se conserte com ele. Se você tem dificuldade com algum membro da mesma comunidade de fé, ainda é mais fácil. Ligue agora para ele. Visite ele ainda hoje e se conserte com ele, porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. E depois que fizer isso, seja grato a Deus por pertencer a esse corpo. Seja grato a Deus porque ele é fiel. Seja grato a Deus porque ele é bom. Seja grato a Deus porque ele te tirou de uma situação e te trouxe agora para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Então, seja grato a Deus pelo ar que você respira, pelo dia que se iniciou. Seja grato a Deus por mais oportunidade de falar do seu amor onde você estiver. Seja grato a Deus simplesmente pelo que Ele é. E é suficiente. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Salvador das nossas vidas e Ele está preparando um lugar para que eu e você possa morar com Ele eternamente. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Gratidão é a palavra que tem queimado meu coração nos últimos dias. Sou grato a Deus, não pelo que Ele tem feito, mas pelo que Ele é e o que Ele representa na minha vida, o que Ele representa na minha família. Então eu quero compartilhar com você esse sentimento e que o seu coração também possa queimar e ao bater você possa ouvir gratidão, gratidão a Deus pelo que Ele é na sua vida. Que Deus os abençoe. Nós vamos estar orando agora, você que entrou aí nessa live de oração e não conhece o propósito aqui é compartilhar uma palavra de Deus, né, como devocional, para que possamos ser edificados, porque a palavra ela nos edifica, a palavra ela se renova a cada dia, e a palavra muitas vezes é a resposta das nossas orações. E juntos, como membros do mesmo corpo, orar pelos enfermos. E aí, o propósito inicial era orar pelos enfermos, mas nós temos recebido pedido de oração em outras áreas também. É bem verdade que esse caos e essa pandemia, que tem a ver com a saúde, também mexeu na economia, muitos estão desempregados, muitos estão passando dificuldades financeiras, então a gente também está orando para que as portas sejam abertas, né? Muitos estão com causa na justiça, porque os processos estão parados, algumas audiências foram canceladas. Então, nós também estamos orando para Deus, que é o justo juiz, para que Ele possa bater o martelo e liberar essa causa que você tem na justiça. Então, eu não sei qual é a causa que você está clamando, eu não sei qual é a sua necessidade. Nós temos uma lista, essa lista tem crescido a cada dia, né? É óbvio que a gente tira alguns nomes durante o dia, que a gente recebe o feedback, olha, fulano já foi curado, ciclano já foi curado, Betano já foi restaurado, né? Também tem as notícias ruins, que nós entendemos que é a vontade de Deus. Olha, não ore mais por fulano, porque ele voltou para a casa do Pai.
mas nós continuamos orando pelos familiares, para que eles sejam consolados pelo Espírito Santo também. E nós ficamos tristes porque somos membros do mesmo corpo, nós nos alegramos com os que se alegram e choramos com os que choram, mas nós continuamos sendo gratos, entendendo que a vontade de Deus prevaleceu na vida dessas pessoas. E o que nos resta é orar pelos familiares enlutados. Então vamos orar. Se você não colocou o seu nome aí na lista, não tem problema, ore conosco, concorde com aquilo que está sendo falado, o que é ligado na terra é ligado no céu e vice-versa. E aí, ao concordar, coloque diante de Deus o nome da pessoa que precisa de uma cura nessa manhã. Coloque diante de Deus uma causa que é impossível para o homem e Deus vai intervir e o seu milagre também vai chegar. Amém? Então vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor é. É bem verdade que o Senhor tem feito grandes coisas em nossa vida, grandes coisas na nossa casa, grandes coisas, ó Deus, em todas as áreas da nossa vida. E eu tenho a convicção de que todos que estão online, aqueles que vão receber esse link através de compartilhamento daqueles que estão online, têm motivos para agradecer o Senhor. E ainda que eles achem que não têm, eles têm, e eu peço e clamo ao seu Espírito Santo que possa ministrar ao espírito deles nesta manhã, para que eles se lembrem de todas as maravilhas, para que eles se lembrem da sua fidelidade, para que eles se lembrem do seu amor e tenham esse coração grato, assim como o salmista, assim como o meu, estar grato, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor representa. Pai, em nome de Jesus, nós queremos começar essa oração colocando diante de Ti, Pai, os familiares que estão enlutados, os familiares, ó Deus, que perderam alguém, o Senhor, e como é difícil, Pai, perder alguém. Nós não estamos preparados para a morte, não estamos preparados para a perda. Então, nesta manhã, nós clamamos ao Senhor Espírito Santo, o Consolador, que venha encher essas pessoas com a sua paz, que venham consolar cada coração. Ó Pai, se porventura algum familiar estiver com muitas interrogações, questionando por que isso aconteceu, ó Deus, que essa pergunta mude para quê? Para que a sua vontade prevalecesse. A vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ó Pai, eu sei o quanto é duro, o quanto é difícil para ser restaurado. Nós louvamos o Seu nome, ó Deus, porque temos visto o Seu agir. E agora, Pai, nós colocamos diante de Ti essa lista, Pai. Não só a lista que nós temos aqui na sala de oração que funciona às meia-noite, não só a lista que nós temos no grupo da igreja, mas a lista que nós somos a igreja. E nós, ó Pai, que recebemos essa paz de Cristo, entendemos, ó Pai, nesta manhã, que precisamos estar em unidade. Então nós nos unimos, ó Pai, à igreja de outras nações, nós nos unimos à igreja de outras denominações, independente do perfil, independente da maneira que eles se vestem, independente da cultura, independente do regimento interno, independente do estatuto, independente, ó Deus, dos dogmas. Pai, em nome de Jesus, nós entendemos que precisamos estar em unidade. Então nós unimos a nossa fé, a fé de cada um membro desse corpo. Nós unimos a nossa lista com a lista de cada membro desse corpo e clamamos ao Senhor, Pai, derrama a sua cura sobre essas vidas. Derrama a sua cura, ó Pai, sobre cada nome representado nessas listas. Pai, aonde houver um enfermo, que os seus anjos ministradores possam estar lá tocando nos teus filhos agora e possam estar derramando uma unção de cura sobre a vida deles. Se porventura algum desse enfermo ainda não te conhece, que esse toque, ó Pai, seja uma chave, ó Pai, a ser virada nesta manhã. E ao receber o seu toque, que eles possam ter uma experiência sobrenatural com o Senhor e identificar que o Senhor os tocou, identificar que algo diferente aconteceu a partir de agora. Ó Pai, que essa cura seja para a glória do seu nome, que essa cura seja a chave para que essas pessoas conheçam a Ti. Pai, que o Seu nome seja conhecido através dessa restauração, que a ciência não explique aquilo que o Senhor está fazendo nesta manhã, mas que em nome de Jesus, o Seu Espírito possa explicar àquele que estava enfermo e acabou de ser curado, que a oração da sua igreja, não só a oração do pastor João
e das pessoas que estão aqui concordando, mas da sua igreja espalhada no mundo. O corpo de Cristo tem efeito, porque nós oramos em nome de Jesus, gratos pelo que o Senhor já está fazendo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, e eu peço também ao Senhor, Paizinho, que nos dê um dia de bênção, um dia produtivo, um dia debaixo das suas mãos poderosas, que o Senhor possa nos livrar de todo mal e que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, possa permanecer em nós e através de nós. Nós choramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse dia e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida nesse dia. Que Deus os abençoe, sejam surpreendidos ainda hoje por aquilo que Deus já está fazendo. Aquele que começou a boa obra não descansará enquanto não houver terminado. E eu sinto aqui no meu espírito que hoje Ele vai completar essa obra que Ele iniciou na sua vida. Deus abençoe e te guarde.